Pensem nisto. Um mestre que olhava para as estrelas à procura da verdade perfeita e o seu melhor aluno que a procurava aqui mesmo, no chão que pisamos. Esta é a história de Platão e Aristóteles, dois gigantes cujas ideias sobre o que é real, o que é bom e o que é justo, essas ideias moldaram o nosso mundo e continuam a desafiar-nos até hoje. Para descomplicar este debate gigante, vamos explorar 4 questões fundamentais. Primeiro vamos perguntar, o que é real, afinal? A partir daí, vamos investigar como é que a resposta a essa pergunta nos ajuda a encontrar o caminho para uma vida boa. Depois, vamos ver como a harmonia que temos dentro de nós se pode refletir numa sociedade justa. E por fim, vamos descobrir o legado incrível que este choque de titãs nos deixou. Ok, vamos ao que interessa. A primeira grande questão que tirava o sono a estes pensadores era a busca pela verdade. Num mundo onde tudo parece estar a mudar a toda hora, como é que a gente encontra um conhecimento que seja sólido, que seja permanente? E esta era a pergunta que realmente atormentava Platão. Imaginem o dilema. Se tudo o que a gente vê e toca está sempre a transformar-se, a nascer e a morrer, como é que podemos dizer que conhecemos alguma coisa de verdade? A resposta dele foi, no mínimo, revolucionária e, basicamente, dividiu a realidade em duas. A solução que Platão encontrou foi, digamos, radical. Ele disse que existem 2 mundos. O primeiro é este em que a gente vive, o mundo sensorial, tudo o que vemos, tocamos e sentimos, mas que está sempre a mudar, como uma sombra na parede. Mas para ele, acima deste, existe um mundo inteligível, um reino eterno, perfeito, onde existem as ideias puras e verdadeiras das coisas. E esse sim, para ele, é o mundo real, que a gente só consegue alcançar com a mente. E é aqui que entra a sua famosa teoria das ideias. Pensem assim. Para Platão, a ideia de justiça, com J maiúsculo, ou a ideia de beleza, são muito mais reais do que qualquer ato justo ou objeto bonito que a gente encontra por aí. Essas ideias ou formas são os modelos perfeitos, e tudo o que existe no nosso mundo são apenas cópias imperfeitas. E para explicar isto, Platão contou uma história que, olhem, é genial, a alegoria da caverna. Imaginem um grupo de pessoas acorrentadas desde que nasceram dentro de uma caverna, a olhar para uma parede. Atrás deles há uma fogueira, e entre eles e a fogueira passam coisas que projetam sombras na parede. Para estes prisioneiros, aquelas sombras não são imagens, são a única realidade que eles conhecem. O filósofo, na história de Platão, é o prisioneiro que, de alguma forma, consegue soltar-se. É a pessoa que sai da caverna, que aguenta a dor da luz do sol nos olhos pela primeira vez e que finalmente vê o mundo como ele é de verdade, o mundo das ideias. E depois, o seu dever é voltar à escuridão para tentar libertar os outros, mesmo que ninguém acredite nele. Pois é, mas o seu aluno mais brilhante, Aristóteles, olhou para isto tudo e, não comprou a ideia. Para ele, essa história de outro mundo parecia uma distração. Ele pensou, e se a realidade não estiver lá em cima, num plano perfeito, mas sim aqui mesmo, à nossa frente? Em vez de olhar para os céus, Aristóteles decidiu olhar para as coisas, para o mundo concreto. Para entender o mundo, Aristóteles criou uma espécie de manual de instruções, a sua teoria das 4 causas. Vamos pegar numa mesa, por exemplo. A causa material é a madeira, claro. A causa formal é o design, a forma que faz com que seja uma mesa e não uma cadeira. A causa eficiente, o carpinteiro que a fez. Mas, para Aristóteles, a mais importante de todas era a causa final, o seu propósito. Para que é que ela serve? Para ele, a verdadeira realidade de uma coisa está na união entre aquilo de que é feita e o seu propósito. E é precisamente esta ideia de propósito que nos leva direitinhos para a segunda grande questão, a ética. Se tudo no mundo tem um propósito, qual é o nosso? Para Aristóteles, a resposta a como é que devemos viver começa com a busca por uma vida com um propósito claro. O conceito principal aqui é eudaimonia. É uma palavra grega que costumamos traduzir por felicidade, mas na verdade é muito mais do que isso. Significa florescimento humano, viver no nosso melhor, realizar todo o nosso potencial. Não é uma alegria de um momento, mas sim o resultado de uma vida inteira bem vivida. E olhem só esta citação dele que resume tudo. A felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude. Ou seja, a felicidade não é um destino onde a gente chega, é uma atividade. Não é algo que se encontra, é algo que se constrói, todos os dias, com as nossas ações. Ok, então, como é que se é virtuoso? Aristóteles dá-nos uma ferramenta super prática, a doutrina do meio termo. Para ele, cada virtude é o ponto de equilíbrio perfeito entre 2 extremos, que são vícios. A coragem, por exemplo, não é a ausência de medo,
Isso seria um excesso, seria imprudência. E também não é o excesso de medo, que é a covardia. A coragem é o meio termo, o ponto exato que a nossa razão encontra. E claro, esta busca pela virtude pessoal não podia ficar só no indivíduo. Tanto para Platão como para Aristóteles, era impossível separar a alma de uma pessoa da alma de uma cidade. A questão era como é que a harmonia que temos por dentro se pode traduzir na harmonia de toda uma sociedade. Platão, então, usa uma analogia poderosíssima. Ele diz que uma cidade justa é, no fundo, uma alma justa em ponto grande. Tanto uma como outra têm 3 partes, e a justiça aparece quando cada parte faz aquilo que tem de fazer, em perfeita harmonia. Numa alma justa funciona assim. A razão, a nossa capacidade de pensar, tem de estar no comando. Como os filósofos reis governam a cidade ideal. As emoções, como a coragem, são os guardiões, que dão força à razão. E os desejos e apetitos? Bom, esses têm de ser moderados e controlados. Justiça para Platão é este equilíbrio interno. Já Aristóteles, fiel ao seu estilo, traz a coisa para um plano muito mais prático, mais do dia-a-dia. Ele fala de 2 tipos de justiça na sociedade. A justiça distributiva, que tem a ver com distribuir bens e honras de forma justa, ou seja, de acordo com o mérito, e a justiça corretiva, que serve para reparar um dano e restaurar o equilíbrio, como acontece num tribunal. E no fim, o que é que a gente tira disto tudo? O que é que fica deste debate monumental? Fica, na verdade, uma divisão fundamental que marcou todo o pensamento ocidental até os dias de hoje. A eterna tensão entre o idealismo e o realismo. A diferença é crucial. Platão, o idealista, acredita num conhecimento que vem de cima para baixo. A gente parte das ideias perfeitas que tem na mente para tentar entender este mundo imperfeito. Já Aristóteles, o realista, defende o caminho oposto, de baixo para cima. A gente começa por observar o mundo concreto, as coisas que podemos ver e tocar, para só depois chegar a verdades universais. E para terminar, fica uma provocação para pensarmos. Neste nosso mundo que é tão cheio de extremos e de polarização, será que a ideia do Aristóteles de procurar um meio termo, um equilíbrio encontrado pela razão, ainda é um guia válido para se ter uma vida boa? A conversa que eles começaram há mais de 2000 anos, essa de certeza que ainda não acabou.